Boa tarde! Então, dando sequência aí aos vídeos da primeira série do ensino médio, vou estar falando aí sobre a atividade 1, tá? A gente fez um vídeo introdutório sobre proporcionalidade e agora na atividade 1 ele pergunta aí se existe proporcionalidade entre essas grandezas e se essas proporcionalidades são direta ou inversa, tá joia? Então vamos olhar esse item aqui que é a letra A. O tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? E aí? Então, primeira coisa, identificar as duas grandezas que estão sendo relacionadas. O tempo gasto, o tempo é uma proporcionalidade, é uma grandeza, né? Porque o tempo dá para medir. Então ele quer saber, o tempo gasto em uma viagem de carro é proporcional à velocidade média do veículo? Então a outra grandeza é a velocidade média do veículo. Ele está querendo saber o seguinte, entre essas duas grandezas, existe uma relação de proporcionalidade? Se existir, é uma relação direta ou inversa? Ou seja, velocidade média, geralmente a gente mede em quilômetro por hora, né? E o tempo, vamos supor que em horas. Ou seja, se eu aumentar a velocidade do meu veículo aqui, aumentar a velocidade do percurso, né, a velocidade média do carro, o que vai acontecer com o tempo da minha viagem? Vai aumentar ou diminuir? Então, se eu for mais rápido, ela vai diminuir. Então, eu já vi aqui que existe uma provável proporcionalidade e, no caso aqui, é uma proporcionalidade inversa, né? Por quê? Porque enquanto uma grandeza está aumentando, a outra está diminuindo. O que eu preciso saber agora é se existe proporcionalidade, tá? Vamos ver aqui se existe essa proporcionalidade então. Vamos supor que eu vou da cidade A para a cidade B, tem uma distância aí de 100 quilômetros, tá? Então, é bem difícil isso acontecer aqui, mas vamos supor, né, que eu faça esse percurso todo, né, a média do meu carro, a velocidade média do meu carro for 100 km por hora. Quanto tempo eu vou demorar para fazer esse percurso aqui? Ué, se eu viajo a 100 km por hora e a distância da cidade é 100 km, eu vou demorar aí um tempo de 1 hora. Vocês concordam comigo? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora, eu vou a 200 km por hora, tá? Então não façam isso, né? É uma suposição aqui só para a gente analisar o que está acontecendo. 200 km por hora. Então isso quer dizer que em 1 hora eu não vou andar 100, eu vou andar 200 km. Mas a minha cidade, ela só tem 100 km, tá? Então se 200 km em 1 hora, para mim andar 100 km, eu só vou precisar só de meia hora, metade de 1 hora. Então, vou colocar 0,5 de hora. 0,5 são 30 minutos, tá? Melhor, né? Em vez de a gente colocar em hora aqui, vamos colocar em minutos. Então, vou colocar aqui, ó, 60 minutos. E aqui eu vou demorar 30 minutos. Vamos supor que eu vá aí a 300 km por hora. 300 km em 1 hora, que é 60 minutos, a cidade só tem 100 km. Então, eu vou demorar aí 1/3 do tempo, certo? Então, se for 60 minutos, eu já não vou demorar 60. Eu vou demorar aí 1/3 de 60 minutos, certo? Que vai dar 20 minutos. Concorda comigo? Então, 20 mais 20, 40, mais 20, 60. Beleza? Agora, então, vamos analisar essa situação. Será que é uma relação de proporcionalidade? E, além disso, será que é uma proporcionalidade inversa? Eu já vi que, se for proporcional, vai ser inversa, tá? Por quê? Porque enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. O que eu preciso saber? Que quando eu multiplicar esse cara por esse, tem que dar o mesmo valor, a mesma constante, que vai ser a nossa constante de proporcionalidade. Então, eu vou fazer aqui
Lembra lá, ó, x vezes y, quando eu tenho a relação inversa, tem que dar sempre um número aí que a gente chama de casinho, que é essa constante. Então, ó, 100 vezes 60. Então, 0, 6 vezes 60, 600. Então, deu 6.000. 200 vezes 30. 0, 6 vezes 3, 600 também. Então, deu 6.000. 300 vezes 20, olha lá, esse zerinho aqui copiei. 300 vezes 2, 600. Então, deu 6.000. O que está acontecendo aqui, ó? Sempre o mesmo valor. Ou seja, então, além de ser uma proporcionalidade, existir proporcionalidade, é uma relação de proporcionalidade inversa. Então, a resposta seria: é proporcional à velocidade média? Eu colocaria sim, é proporcional. Então, sim, é proporcional. É proporcional e inversa, tá? Então, além de existir a proporcionalidade, é uma proporcionalidade inversa. Tá joia? Boa sorte aí nos próximos exercícios. Abraço!